vamos lá. Vou ficar com o celular sim, porque eu coloquei uma foto de capa do celular interno aqui que não interessa a nenhum de vocês olhar, né? Uh, né? Por razões pessoais, né? E eu tava gravando o vídeo anterior e sem querer vazou minha capa, né? E eu tive que cancelar o vídeo. Então eu tô aqui estudando ou tentando estudar, né? Ou para quem está me assistindo, acha que eu estou estudando, mas se eu não estudar depois desse vídeo, nesse exato momento eu estou fingindo que estou estudando, né? Mas vamos tentar, né? Então, bom, como um bom cidadão bochileiro médio, né? Eu tava aí, né, transitando no, no porra, transitando aí no Instagram, o cara é 4, blá, 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 e aí tudo que vai aparecendo no Instagram, obviamente que me interessa, né? É só meme, é só, né? Ó, é só, ó, só meme, é só coisa top, né? Entendeu? Então o cara fica 20 anos aqui, né? Entendeu? Né? E aí, só que eu não lembro o que eu iria falar agora, né? Deixa eu ver. Assim, aí tem frases de efeito, né? Então vamos ver se eu consigo achar alguma aqui. Acho que eu não mandei pra ninguém, cara. Eu só salvei, mas eu não vou acessar os salvos aqui, né? Então aí eu achei frases de efeito aqui de filósofos, né? Tipo assim, não interessa o que você diz, interessa o que você faz. E aí eu observei, né, que, né, vamos lá. Eu tava aqui me alegrando vendo vídeos de humor, né, certo? E aí além disso, eu vi, nossa, frases do Marco Aurélio, e o nossa, as palavras, e fazem muito sentido, total sentido. Quer ver? Vamos lá, deixa eu só. A princípio, eu só vou virar aqui a tela do celular aqui para o meu rosto. Beleza, tá? Então deixa eu ver aqui, se eu consigo achar aqui. Salvos. Salvos. Exato, tá. Isso aqui, eu tenho que tirar um tempo algum dia para limpar isso aqui, né? Beleza? Então vamos lá, né? Então olha só, salvos, né? Os desejos transformam reis em escravos e a paciência transforma escravos em reis. Top, né? O verdadeiro cara de um homem é revelado pela forma como ele trata aqueles que nada podem fazer por ele. Top, né? Uh, em uma guerra de ego, o perdedor sempre vence, né? Quando você começa a aprimorar a solidão, o preço que se paga, se você pode se reerguer de qualquer coisa, tudo depende da sua mentalidade, né? Lero, lero. Lero, lero, ó, muito, ó, se você se cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Isso aqui é profundamente profundo. Então, né, além de nós estarmos aqui vendo um monte de vídeos de humor, de risadinha, aqui nós temos um ponto não de reflexão, tá? Porque seria de reflexão se você chegasse a essa conclusão aqui, tá? É que eu tô com os fones de ouvido aqui, né? Seria ponto de reflexão se você estivesse, certo? Chegado a essa conclusão aqui, ó, tá? Né? Ó, se você se cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Seria reflexão se você tivesse chegado a essa conclusão por si mesmo. Mas eu não cheguei por mim mesmo. Então isso aqui é um ponto de inflexão. Tá? As pessoas daí elas acham que isso aqui, que é um ponto de inflexão, é uma reflexão profunda, elas tatuam no braço, né? Faz tatuagem, né? Coloca nos stories e cada um com as suas razões individuais, né? Até julgando um pouco aqui, né? Mas o ponto é, né? O ponto é, o momento top, né? O Instagram Premium, beleza. Só que é o seguinte, aí eu venho aqui e eu tá? Ativo eu não fico com minhas redes sociais abertas aqui, nem o YouTube nesse celular, só nesse que eu estou gravando, né? Para não ficar me distraindo, porque eu tenho um bilhão de aplicativos, né? Então eu bloqueei a internet, certo? E aí, olha só, aí eu estava refletindo, né? Depois de eu ver essas palavras, eu refleti. Depois dessa inflexão, certo? Isso causou um efeito em mim, né? Eu refleti, né? Então olha só. Em que medida o fazer sentido domina mais do que o ser e o ter, certo? Então, às vezes, a única maneira, tá, de tu afetar uma pessoa é, né, imbuir nela a conclusão, né, imbuir, né, por finalidade, né, ela precisa chegar à conclusão de que, né, por 2 mais 2 é igual a 4, ou por correspondência de 2 ser parecido com 2, portanto, talvez ser 4, né, esse algo faz sentido, né, e de certa maneira afeta a pessoa, né, então afeta a cabeça do bostileiro, né, que nem o gaúcho, entendeu? Então, assim, em que medida o fazer sentido domina mais do que o ter e o ser?
tá? Então, a maioria das pessoas, sabe, tem uma diferença brutal, né, entre ser e ter. Eu estou usando o ser aqui, eu estou usando o ter só para dar uma ênfase de distância, tá? Quantitativa ou qualitativa, tá? Do ser, tá? Para mostrar que o ser ele está além do ter, né? Entende? Então, ser algo, né? Então, ter algo não necessariamente constitui como alguma coisa, né? Entendeu? Ter é só, né, é a ilusão dos tolos, que nem diz o gaúcho, né? Assim, no sentido filosófico, no sentido de autoridade originária, né? Mas, por exemplo, eu tenho um celular. Opa, isso é top, senão eu não estaria gravando, né? É óbvio, né? Mas agora, eu sou, né, um cabra, né, que tem, né, o domínio do uso do celular, né? Não apenas de eu ter o conhecimento, não, mas eu tenho a autenticidade, né? Isso está imbuído em minha personalidade. A autenticidade, a autoridade, o manuseio, o manejo, a coordenação, o controle, entendeu? Né? O poder espiritual, o poder psíquico, entendeu? Então, apesar de eu ter um celular, né, é como se eu fosse um celular. Por quê? Porque eu tenho um domínio profundo dele e do assunto, entendeu? Opa, então estamos beirando o ser, né? Então, será que a maioria das pessoas são? Eu não sei, provavelmente não, e eu não vou julgar, tá? Aqui é o Dominus, perdão, aqui não é o Dominus, aqui é o Gabriel Canabarro com a mente do Gabriel Canabarro, porque eu sou um sujeito muito mental, né? E também eu vivo meio que entre essas filosofando, certo? Aqui não é o Dominus, por quê? Porque não estamos falando de leitura, né? No geral, eu ignoro a minha mente, tá? Eu ignoro a minha mente, entendeu? Eu parei de palavrinhas e isso aqui, entendeu? Agora eu sou muito mais preto no branco, tá? Tipo assim, eu tô aqui, cuido pra não me distrair com a minha própria mente, com a minha própria humanidade de Gabriel Davi Canabarro, né? E tipo, eu quero fazer alguma coisa, o cara, o Buda, foda-se o que o Buda disse, vamos ler energia, muito prático, né? Então tipo, tem o YZ aqui, o Bolsonaro, o Lula, não sei o que, não, vamos ler as energias, foda-se, que nem um amigo meu me mandou uma mensagem falando que ia acontecer o fim do mundo, em breve, não sei o que teve um movimento das tropas americanas e pediu pra eu ler as energias e jogar inclusive no tarô. Eu li, bateu e depois joguei nas cartas e bateu A, né? E eu falei, isso aí não vai dar nada, isso aí é uma reunião de diplomática, o caralho, e foda-se também, né? E se der errado, se a minha leitura for nunca uma leitura minha imprecisa, ela sempre capta algum tipo de informação. Agora, se isso vai acontecer ou não vai acontecer, ou se tem uma relação 100%, né, real ou 99% verossímil, né, com a realidade é outros 500, né? Então, beleza. Então, aqui eu estou usando o meu cérebro, né, por assim dizer, né, minha inteligência biofísica, né? Então, no caso, em que medida o fazer sentido domina mais do que o ter, do que o ser, né? O ter aqui é só para brincar, né? Porque eu sempre, quando eu vou falar de ser, eu sempre coloco o ter, né? Só para o pessoal dar ênfase, né? Por exemplo, o bom do português é que tu tem essa distinção, né? De ser e estar, né? Entendeu? Ser e estar, né? E também ser, exato, ser e estar, né? Em outros idiomas tu não percebe claramente, no inglês, no alemão tu não percebe essa diferença, né? Entendeu? De ser e estar. O português é bem interessante porque tu consegue fazer uma dinâmica, né? Uma mecânica, né? De palavreados, especialmente relacionados aí à ontologia, né? Entendeu? Né? Você, por exemplo, ontologicamente falando, você tem o corpo físico, mas você não é propriamente o corpo físico, essencialmente, porque se você fosse, né, o corpo físico, se eu amputasse o seu braço, você, entre aspas, ontologicamente seria menos humano, menos você, no sentido ontológico, né? Você pode se sentir menos você, né? Mas você não perde a sua humanidade por isso. A sua humanidade não é reduzida, né, ontologicamente falando, né? Apenas a sua condição ôntica, física, né? Mas enfim. Então, vamos lá. A maioria das pessoas vai ver essas palavrinhas aí de Instagram, né? O Buda disse isso aqui, vamos bater palma, isso aí. Aí a pessoa ela não tem uma reflexão na vida dela. Não tem uma reflexão. Reflexão ela teria se ela tivesse essa inflexão e se trancasse no quarto e fizesse que nem o menino do Acre, né? Se trancasse no quarto, fosse correndo lá para trás da casa, deitasse no chão, chorasse, meu Deus, né? Daí ela fala assim, caralho, não sei o quê, né? É um toque profundo. Não precisa ter sensibilidade para isso. Pode ser a boa e velha vergonha na cara também, né? Entendeu? Então, tipo assim, muitas das pessoas possuem inflexões e elas acham que isso é uma reflexão, entendeu? Né? E aqui é uma coisa muito interessante, porque o que é isso aqui se não filosofia, né?
e vai ter um monte de palhaço aí, né, que vai vir, tipo, filósofo é quem tem um diploma, né, entendeu? Né? Tem um monte de filósofo aí, pica que não tem diploma e o pessoal fica enchendo o saco, né? Tem muitas pessoas que são mestres na arte, né, não apenas, não do raciocínio vil, não da inflexão, mas da reflexão pura, do raciocínio transversal. O cara vai de A a B a C, que nem diz o Judeu Baruch, o cara ele vai beirando as entrelinhas, o cara vai costurando, entendeu? Então isso daí é um filósofo, entendeu? Pelo amor de Deus. Se o cara tem um diploma em filosofia, é outros 500. E se tiver diploma em filosofia, é bacharel em filosofia, né? Entendeu? Né? E com todo respeito, né? Fazendo uma viagem pelo idealismo alemão aí, Kant, o caralho é quadro, não sei o que, parece que tudo é uma coisa escura, né? Tudo é uma coisa obscura, né? Na verdade, cada vez o tempo vai passando, inclusive agora estou talvez voltando um pouco, estudar um pouco de filosofia, eu vou vendo que filosofia mesmo é Aristóteles, foda-se. É Aristóteles, é Platão, foda-se. Morreu com eles. Morreu com Mário Ferreira dos Santos também. Por quê? Porque Mário Ferreira dos Santos ele recuperou aquilo. Por quê? Porque assim, todo respeito, eu já fui e já voltei. Né? Vamos falar de metafísica, não sei o quê. Porra, com todo respeito, eu sou bruxo, eu olho pra tua cara, entendeu? Eu vejo tuas energias, ponto. Ponto. Tá? Vamos começar por aí. Beleza? Né? Se eu chamar o Dominus aqui, opa, o que é isso? Né? Então o Dominus é o cara que já não é mais o filósofo. O Dominus é o cara que, é o morto-vivo, né? É o anjo, né? Entendeu? Então aqui eu tô falando como humano ainda, né? Então eu tenho o luxo de ignorar, inclusive, alguns assuntos. Tudo materialismo, não sei o quê. Por que eu vou ler o cara ali que não sei o quê, que é, por exemplo, é ateu, que fala que vida após a morte não existe, cara. Opa! Sendo que eu olho pro fela da puta, que nem o Judeu Baruch, eu já vejo as energias do cara, são blocos de informação aqui como se fosse um joguinho de Lego, né? Opa! Entendeu? Que nem uma vez eu fui num bar, né? E eu falei pro menino assim, pô, tu é viciado em pornografia, né? E aparentemente não só ele era viciado, como talvez ele já postou algum vídeo pornô na internet, né? Porque eu reconheci o padrão de energia em tonalidade de chumbo dourado, pesado, assim, puta, parece um câncer, entendeu? No chakra sexual. Eu falei, filho da puta, isso é pornografia, meu amigo. Né? Então, assim, com todo respeito, eu já tenho um certo luxo de me recusar a ler certos autores, né? Entendeu? Né? Mas agora, por exemplo, eu posso recusar um Karl Marx, por que não? Posso recusar. Tá? Né? Óbvio que eu já li alguma coisa dele, né? Mas não para a mente do Dominus, né? Perdão, não para a mente do Gabriel Canabarro. A mente do Gabriel Canabarro, o Dominus obliteraria isso aí com toda. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? Inclusive, se eu tiver com a minha psicometria, por exemplo, eu vou ler um autor, né? E eu vejo o que. Meio que tipo assim. Se o autor tinha dúvida naquilo que ele escreveu, eu posso fazer isso aí. Então, o autor escreve uma salada aqui, né? E eu já vejo. Tá, e na vida pessoal dele, tá, mas qual que era a sensação que ele sentia enquanto ele escrevia essas palavras? Isso é de suma importância. Por quê? Porque hoje em dia vai ter um monte de discípulos, por exemplo, do Karl Marx, que vão vir dizer, não, porque eu tenho o verdadeiro marxismo, o caralho é quatro, não sei o quê, isso, aquilo. Não, eu que sou o verdadeiro kantiano, né? Eu sou mais kantiano do que o próprio Kant, né, por exemplo, né? Então é muito interessante, né? Mas isso é óbvio que isso não é uma coisa para bruxo, né? Isso é uma coisa para as entrelinhas, né? Mas eu, como Dominus, eu tenho o direito pessoal, tá? De pisar em certos diamantes, certo? Né? Não é nem pisar em ovos, não. Eu não piso em ovo, né? E eu tenho a opção de pisar em algumas pérolas, né? Pisar em alguns diamantes, entendeu? Né? Que adornam muito a mente de diversas pessoas, inclusive grandes filósofos, né? Então, olha só, né? Muitas das pessoas, né, elas não querem levar a reflexão, elas não querem levar, né, o, o raciocínio transversal para a vida delas, tá? Para a solitude delas, entendeu? Mas elas simplesmente dão um clique, um estalinho mental, certo? Né? Opa, fez sentido, não, é verdade. Aí elas acham que é uma reflexão, mas é uma inflexão. Então perceba, olha o que eu escrevi. As pessoas precisam de um clique ou um tique para se verem fazendo ou sendo. Né? Então, as pessoas precisam de um empurrão externo, né? Um leve estímulo externo, né? Ou que aguce o interno delas para elas não tomarem uma decisão, mas elas ocorreu uma cisão ali, entendeu? Né? Que mais parece uma ficção, né? Então, aí, para elas
se verem, tá? Para elas se verem fazendo alguma coisa, ou sendo, tal, para elas acharem, tá? Porventura alguma coisa, tá? Então vamos lá. Por que eu escrevi se verem e não verem, tá? Pois de nada adianta, tá? Ver sem perceber que se vê, tá? Ou que se vê através de si mesmo, beleza? Né? Em ego ou consciência, né? Entende? Então, toda pessoa que vê, né, ela vê, mas não se trata de ver algo, mas é de ver, mas de ver através, né? Através de si mesmo, né? Através de si mesmo, em ego, em consciência, em mente, em raio que o parta, né? Então, olha só, beleza. Apesar do olho não ver a si mesmo, você vê a si próprio, mesmo não olhando o seu rosto ou encarando a pupila de seus olhos, né? Então, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Então, quando eu abro o Instagram, né, e vejo isso aqui que me causa, a internet está desligada, né, que me causa um momento de inflexão, né, isso de maneira alguma é uma reflexão. Porque eu não cheguei a essa conclusão aqui, entendeu? Que foi passada para mim, entendeu? Então, na hora que eu tô sob os efeitos dos memes, eu vejo, verdade, tá, beleza, vamos fechar isso aqui, vamos pra vida agora, vamos pro mundo real. E no mundo real, isso aqui perde sentido. Porque não só a minha espiritualidade e a minha mente, né, e a minha autoridade, por assim dizer, e o meu domínio, né, ele me empurra para cima, para os lados, para dentro e para fora, né? Entende? Né? Mas eu sou maior do que está escrito aqui. E sou maior do que as palavras podem significar. Eu não digo isso de ego. Não, mas é um fator espiritual. Entende? Quando o sujeito tem uma certa autoridade espiritual, por assim dizer, que nem o pessoal gosta de falar, tu explode a realidade ao teu exterior, na verdade, você explode ela. Ela não faz sentido diante da sua presença, por assim dizer. Entende? Mas é óbvio que é de uma maneira mental, né? Mas é semelhante no sentido físico de você ter o teu plexo solar, tá? Aqui, ó, uma bola de luz aqui ó, na tua barriga, tá? Tu fica muito vibrado nela, vibrado. Se tu for fazer uma aposta com alguém, por exemplo, né, um jogo, alguma coisa, pode acontecer, se a pessoa não está bem assentada, bem equilibrada nas energias dela mesma, ela se desestrutura diante de tua presença. Entendeu? É como se fosse tu colocar um moço que trema as pernas perto de um soldado muito bem treinado, entendeu? É um soldado milenar, entendeu? Já não basta o cara ser treinado, o cara é imortal, tem 1000 anos, entendeu? 1000 anos treinando, né, entendeu? As memórias musculares, o sistema nervoso do cara é cavalar já, por assim dizer, né? Então é isso. Então, né, esse vídeo aqui, né, se trata só para mostrar, sabe? Então, os perigos, né, por assim dizer, né? Então, vocês estão aqui no Zap, no TikTok, o caralho é 4, pelo amor, com todo respeito, TikTok é só otário, né? Pelo amor de Deus. Né? Inclusive até tem algumas pessoas que vão falar, eu fiz dinheiro com o TikTok, não sei o que, meu Deus do céu, tentar vender algum produto no TikTok com todo respeito, cara, se o cara já gasta o tempo dele ficar no TikTok, né, eu sei que alguns de vocês veem TikTok, cara, mas opa, eu tenho um preconceito profundo com o TikTok já, né, o nível mental das pessoas lá tipo assim, é o QI, sabe, né? Menos com menos dá mais, né, então tem um QI negativo, só que negativo, subnegativo, é uma categoria negativa do QI negativo, então acaba sendo positivo. Então é um QI de mais 400, entendeu? Né? Do pessoal do TikTok é uma brincadeira, né? Tu vai tentar vender o produto, tu vai tentar conversar com o pessoal, eu tenho um Instagram comercial, um TikTok comercial, o pessoal pergunta o valor, pergunta não sei o que, daí eles te chamam no Zap, é uma gente que não quer nada com nada, que só gasta o teu tempo, meu Deus do céu. Né? Com todo respeito, eu, Domino, sou um homem de negócios, sou um homem de fazer negócios, eu não gosto de perder tempo, certo? E vai colocar um homem de negócio que vai andar de eterno, de maleta, o caralho a 4, né? Só falta pistola na cinta com silenciador de máfia, né? E, opa, alguma coisa não tá certa, né? É tipo assim, teve um menino que eu conheço que ele foi pro Paraguai comprar arma. Tá? Ele tinha ido pro Paraguai comprar arma, tá? E eu fiquei sabendo dessa história aí, tá? E aí ele chegou lá, combinou com um cara, tal, não sei o quê. O cara abriu uma mala um pano assim cheio de armas e falou qual arma que ele iria querer comprar. Ele disse que não, que ele só veio ver. Ele não iria comprar, ele só veio ver. E aí o cara, o traficante de armas ali, né, que ia vender as armas pra ele, deu acho que uns 3 tapão no vidro dele assim, né?
entendeu? E acho que pegou a arma na mão e falou que o certo era matar ele, né? Então tipo, né? Entendeu? Imagina, você vai procurar um traficante de armas aí, vai se encontrar, não sei o quê, né? O cara vai... Tu vai falar o quê? Ah, eu só vim ver o produto, depois eu vou ver se... Pô, que porra é essa? Que é isso? Né? Entendeu? Que é isso, entendeu? Então isso é um exemplo do TikToker. O TikToker é isso aí. Ele foi lá, sei lá, foi lá ver para comprar não sei quantos fuzis AK-47, lá não sei aonde, traficando, não sei o quê. Tudo gente de bem, que nem os gaúchos, né? Chegou lá, daí ele disse, não, é que eu só vim aqui só pra ver, né? Depois eu vou ver, né? Opa, o que é isso? Isso é o público do TikTok, com todo respeito. As minhas experiências de negócios aí, eu nunca efetuei negócio com uma pessoa dessas, né? De TikTok, né? Então, é isso. Então, às vezes, vocês vão ficar aqui no Instagram, daí vocês estão mentalmente cansados, né? Aqui, daí, opa, palavrinha de autoajuda, palavrinha de autoajuda. Fez total sentido. Isso não é uma reflexão, tá? Isso é um ponto de inflexão, tá? Né? Se culpe, se culpe, se culpe, porque você não chegou a essa conclusão aqui com as suas próprias palavras, tá? Com sua própria mente, você não estranhou a sua vida. Não, você veio, a notificaçãozinha aqui do Instagram, ou, inclusive, do jeito que as pessoas são, né? É capaz de, se elas pegarem um livro de Fidalgo, né? Vamos pegar um livro de Fidalgo aqui, ó, né? Entendeu? Com todo respeito aqui, ó. Será que eu tenho algum livro de Fidalgo aqui, cara? Né? Então, tipo assim, as pessoas veem um livro desses daqui, ó, opa, que porra é essa? Né? Então, opa, não, isso aqui, sei lá o que é, né? Deixa isso aí, né? Não, né? Elas daí vem o quadradinho ali do Instagram, né? Opa, aí, né? Que nem um amigo meu disse pra mim, né? Eu não leio livros, né? Que possuem palavras, né? Que nem um amigo meu falou, não leio livros que possuem palavras, né? Eu leio livros que possuem imagens, né? Isso é coisa nível QI positivo, né? Abraço.